Beleza, então a gente começou a gravar aqui o nosso encontro. Eu gostaria primeiro de desejar uma boa noite a todas. Sejam bem-vindas aqui, primeiro, ao curso de estética, né? E segundo, aqui o nosso curso de bases biológicas, certo? Desejo a vocês um ótimo curso, né? Que vocês tenham um tempo muito agradável. Você fazer um curso, ensino superior, é algo muito gostoso. Vocês vão ver, vocês vão formar amizades. Vocês vão ter um tempo de muito aprendizado para frente, isso é algo muito bom, né? Apesar da pandemia ter começado agora, a gente sabe que a gente espera tempos bons pela frente para a gente poder conviver com amigos e aprender bastante. Então, sejam todos bem-vindos. Tá? Aqui, o professor ele vai falar algumas coisas importantes para quem está chegando, porque, na verdade, assim, essa disciplina, ela tem mais de uma turma, certo? A gente tem diferentes turmas do curso de estética aqui junto, né, às sextas-feiras de noite. Algumas pessoas já começaram a disciplina e outras estão começando agora, tá? Como o professor falou lá no primeiro dia de aula, eu sou o professor Bruno, prazer em conhecê-los, né, os alunos novos. A gente vai, já tinha iniciado o nosso assunto, a nossa conversa, mas a gente não iniciou o assunto de modo a prejudicar quem está chegando hoje, né? A gente vai hoje realmente começar de forma mais geral a nossa disciplina, de forma a valorizar quem já estava aqui semanas passadas, né? E de forma a iniciar do comecinho para quem aí está chegando hoje, né? Bom, a gente aqui às sextas-feiras, a gente vai ter aula toda sexta-feira ao vivo, né? A partir das 8 horas da noite. Então, cada disciplina acaba tendo um método, né? E aqui, às sextas-feiras, as bases biológicas a gente faz a partir das 8 horas. Em média, a gente acaba aí aproximadamente em 1 hora nosso encontro. Né? Então, é um encontro bem tranquilo. A gente vai aprender bastante em um tempo bom, certo? A gente sabe que muitas de vocês agora estão estudando e trabalham também, tem outras obrigações familiares, né? Obrigações profissionais, então a gente não vai tentar fazer um bom equilíbrio entre o nosso estudo, né, e o que você tem para fazer aqui na matéria, certo? Bom, muita gente que está começando agora percebeu que tem o AVA, né, aquele sistema que você entra e você tem acesso ao conteúdo, você tem acesso às informações que você precisa responder, tipo uma questão, por exemplo, né? Talvez muitas de vocês ainda não estejam com acesso ao AVA. A gente está começando agora, talvez não tenha pego o jeito, né? Não tem problema. A gente vai dar um tempinho para que as pessoas que não estão com acesso ao AVA consigam cumprir essas obrigações, tá? Toda semana que você tem aula, você tem que responder uma questãozinha, um exercício lá no AVA, que é a questãozinha de presença. Tá? Que questão é essa? A gente faz uma perguntinha para você e você tem que marcar a resposta correta. Essa perguntinha, ela é feita não para você ganhar uma nota, ela é feita para você ganhar a presença, né? Porque você está assistindo aqui a live, a aula, mas você tem que provar também que você estudou o conteúdo, certo? Então, toda semana, a gente vai ter lá no AVA, lá no nosso sistema, uma questãozinha com uma pergunta para você responder. São perguntas muito fáceis, né? Na verdade, você não precisa nem acertar a pergunta. Você pode até marcar a questão errada. É só para mostrar mesmo que você assistiu a live aqui, a aula ao vivo, ou depois você foi lá no YouTube assistir o nosso conteúdo. Tá? Essa é outra informação que eu tenho para passar para vocês hoje. Talvez, muitas vezes, você não possa acompanhar a live do professor, você não possa acompanhar a aula ao vivo. Vamos supor que você tem algum compromisso, tipo, sexta-feira aconteceu algum imprevisto, você não conseguiu. Talvez você esteja sem internet, alguma coisa assim. Tá? Nesse caso, você tem um prazo de 1 semana para assistir a aula que vai ficar gravada no YouTube. Né? A aula que a gente está tendo aqui, as interações vão ficar todas gravadas para você poder assistir sozinho daí. Tá? Aí depois você faz aquela questão. Tá? Às vezes, o professor vai passar questões valendo nota. Quando a gente tiver isso, eu vou com antecedência explicar para vocês, olha, essa semana vocês vão ter uma questãozinha valendo nota. Tá? O intuito aqui não é prejudicar ninguém, nem dificultar a vida de vocês. Aqui a nossa prioridade é para o conteúdo, não é muito para atividades. A gente tem que fazer atividade, óbvio, né? Porque vocês vão ter uma nota por trás disso. Mas aqui a prioridade é o conteúdo. Essa é a nossa prioridade. Bom? Beleza, então.
a gente tem aqui, quando o professor começa a nossa aula, o professor vai colocar os slides deles, a apresentação, tá? E você, caso não tenha entendido alguma coisa, você pode perguntar algo, né? Ou você pode também usar o mural de perguntas, que é esse botãozinho que fica aqui no canto superior. Você pode digitar alguma coisa e o professor, quando interromper, quando trocar de slide, ele vai perceber que tem alguma questãozinha ali ou um áudio, e daí eu respondo as perguntas. Né? Bom, algumas pessoas entraram em contato com o professor pedindo, perguntando sobre conteúdo, sobre livros que poderia ler para conseguir absorver um pouquinho da nossa matéria. Né? Então, o professor tem duas coisas boas aí. Primeiro, toda aula que a gente tem, você vai reparar lá no AVA que o professor encaminha para vocês um arquivo, um texto. Esse texto, ele é o texto que representa o que a gente está falando hoje. Né? Então, por exemplo, hoje a gente está aqui na nossa 5ª semana de aula. Primeiro dia de aula para muitas de vocês, né? Mas já é o 5º dia de aula. A gente colocou lá no AVA, tem um espaço, eu vou digitar aqui no nosso mural, é um espaço chamado assim, né? Material complementar. Material complementar. Você clica nesse botão e daí você vai baixar um arquivo do Microsoft Word, né? E esse arquivo é um textinho que está explicando basicamente o que o professor vai conversar com vocês. Né? Então, é uma ótima forma de você ler, de você estudar o que a gente está conversando, né? De aprender um pouco. Às vezes você não entendeu algo que o professor falou, você está um pouco com vergonha de perguntar, né? Nesses arquivos que eu passo para vocês, vocês também vão ter contato com coisas até que não deu tempo do professor falar na sala de aula. Bom, mas vamos supor que você esteja interessado em ler um livro mesmo. Esse textinho do professor é bom, mas você quer realmente ter contato com um livro, certo? Lá no nosso AVA, existe um botão que se chama Biblioteca Virtual. Essa biblioteca virtual, expressão virtual, mas é virtual, né? Existe um livro que vocês podem digitar, que vocês têm acesso ao conteúdo de graça digital, né? O nome desse livro é Biologia Celular, né? E o nome do autor, ele é Junqueira. Esse livro aqui é um livro digital que a gente tem disponível lá na nossa biblioteca digital, né? E você pode baixar, você pode digitar o nome do autor ou o nome do título e ter acesso a ele, certo? Eu não sei se o professor está falando algo que, na verdade, é uma novidade, ou isso já foi... Eu acredito que isso de tudo já tenha sido dito durante a semana, talvez por algum outro professor, né? Mas é sempre importante a gente realçar isso, tá? Antes da gente começar a nossa aula, eu queria saber se tem alguém aqui que tem alguma dúvida, se tem algo que o professor possa falar, alguém que está começando o curso hoje, deixa eu à disposição aí. Todo mundo, por enquanto, está tranquilo? Então, beleza. Tá? Bom, eu já disse isso para as alunas que eu já estava dando aula, eu digo aqui para os que estão chegando hoje, a gente, nesse tempo de incerteza que é a pandemia, as aulas presenciais, por enquanto, elas não estão acontecendo. Tá? Mas a gente tem uma previsão, possivelmente em breve, que a gente vai lá para o laboratório, né? Porque essa é uma disciplina de bases biológicas que a gente acaba conciliando aula teórica com laboratório. É legal você, que vai ser um profissional de estética, por exemplo, ter contato com ferramentas de laboratório, né? Muitas vezes é legal você se empoderar, você saber do que se trata aquilo que o senhor está falando, né? Para você poder entender como funciona um produto que vai ser aplicado, como que funciona na teoria um procedimento que no futuro vocês vão fazer com os clientes, com os pacientes de vocês. Então, esse é o intuito da disciplina de bases biológicas, na verdade. Tá? Então, vamos aguardar que a gente, em breve, vai ter encontros no laboratório. Bom? Beleza, então. O professor vai, então, agora iniciar nossas apresentações aqui. Eu vou compartilhar, né? Vocês agora estão vendo os meus slides, certo? Se vocês não estiverem conseguindo ver, vocês podem perguntar para o professor. Tá? Bom, a nossa disciplina, vou fazer um breve resumo aqui para quem está chegando hoje, e a gente vai fazer um resumão de tudo que foi falado até agora. Né? A gente está falando de bases biológicas. O que é isso? Você, como profissional de estética, é um profissional que está ligado à área da saúde.
né? Você pretende, por exemplo, fazer vários tipos de procedimentos, não só para melhorar o visual de uma pessoa, mas também para melhorar a qualidade de vida. É isso que consiste a estética, né? Qualidade de vida, acima de tudo. Para você começar a estudar qualidade de vida, a gente tem que entender um pouco como funciona o nosso organismo, né? O corpo do ser humano. O que o corpo do ser humano é feito? Aqui, a gente vai falar um pouco da relação que a nossa saúde tem com o nosso corpo. A gente precisa, em primeiro lugar, para nós que estamos aqui nesse curso, entender um pouquinho como é que o corpo funciona, né? Então, a gente tem que iniciar aqui logo de uma parte minúscula, que é a menor parte que faz parte do nosso corpo. Tá? Então, as primeiras aulas a gente está comentando, a gente está falando um pouquinho sobre a célula, que é uma estrutura pequenininha que compõe o nosso corpo. Tá? Mas você que está chegando hoje, talvez não saiba o que o professor está falando. Né? Então, na aula de hoje, a gente vai se dedicar a aprender o que se trata a tal da célula, né? E eu vou relembrar, eu vou reforçar para aquelas alunas que já tiveram esse conteúdo aqui nas semanas passadas. Então, a aula de hoje vai ser não só um resumo, mas a gente também vai jogar isso aqui para frente, para a gente poder avançar na nossa matéria. Tá? Bom, existe uma frase que é muito importante, que eu já falei aqui, que é o seguinte, essa frase foi dita por um cientista muito famoso, né? A chave para todo problema biológico precisa ser encontrada na célula, porque cada organismo vivo é ou foi, em algum ponto, uma célula. O que ele quer dizer com isso? A gente só começa a entender, a gente só começa a compreender como funciona o nosso corpo e os problemas do nosso organismo. Então, eu estou falando de doenças, eu estou falando de problemas, mesmo que a gente ainda não conhece, né? Se a gente começa a entender do que ele é feito. Tá? Existe essa estrutura aqui, que a gente vai se dedicar bastante nessas aulas, que é chamada de célula. Né? O que é célula, professor? É a menor parte do nosso organismo. O nosso corpo, ele é composto por milhões de células. E a gente vai relembrar e entender um pouquinho do que se trata isso hoje. Né? A gente tem aqui, por exemplo, nesse slide, a foto de uma natureza. A gente tem uma floresta, por exemplo, uma floresta temperada, né? E a gente pode observar aqui muitos tipos de plantas diferentes. A gente não está conseguindo ver nenhum animal, mas nesse slide aqui, a gente tem muita vida. Né? Quando a gente está falando que nós vamos começar a estudar como funciona o corpo do ser vivo, a gente não vai só resumir isso aqui ao ser humano. A gente precisa entender um pouquinho como funcionam as plantas que, de forma geral, compõem os medicamentos, compõem os cosméticos que a gente usa na estética, né? A gente precisa entender um pouquinho como funcionam os micróbios que causam doença para o homem, ou os micróbios que a gente usa para fazer produtos na área da estética. Então, veja que a gente vai estudar todos os seres vivos que participam dessa cadeia, seja sendo um ser vivo que é o nosso cliente, o nosso paciente, ou um ser vivo que vai fazer parte de um produto. Veja como isso é importante. Né? Nesse slide aqui, a gente tem a praça lá em Nova York, a Madison Square Garden, né? Então a gente tem uma população gigantesca aqui, né? E quando você olha essa imagem, isso dá até uma coisa ruim na gente, né? Você pode ver, tem um monte de gente aqui, não tem ninguém usando máscara, né? Essa foto aqui é uma foto muito antiga. Nessa época que ninguém sabia o que era coronavírus. Tá? O que a gente pode observar aqui? Você percebe que a gente tem muitos seres vivos aqui. Tá? E você já começou, antes mesmo de chegar aqui no curso, a estudar um pouco base biológica, né? Quando você olha essa imagem, essa concentração de pessoas, depois de tudo que você viveu agora em 2020, 2021, você já pode ter uma ideia, então, de que esses seres vivos, eles podem ajudar uns aos outros, né? Mas o nosso corpo também pode prejudicar as pessoas. Tá? Eu, por exemplo, posso, a partir de uma pessoa aqui, passar doenças umas para as outras. Tá? Durante o teu curso, por exemplo, você vai ouvir muito essa palavra doença. Né? Isso não é algo que você tem que simplesmente decorar, a doença, saber que tipo de... Não, você vai ver que muitas vezes uma pessoa que está doente, ela pode até mesmo atrapalhar um procedimento que você vai fazer nela, um procedimento, por exemplo, cosmético. Né? Se você parar para pensar, existem muitas doenças de pele
que atrapalham o procedimento de beleza que a gente pode fazer, né? A gente pode ter, por exemplo, a presença de unhas que estão doentes, né? Uma unha que está contaminada com fungo, por exemplo. A gente pode ter manchas na pele, acne, por exemplo, certo? Acne é um dos maiores problemas da estética, né? A gente tem muitos produtos que a gente usa para conseguir fazer o tratamento dessa doença, né? O que é acne, professor? Acne é uma inflamação da pele causada por uma bactéria, né? A bactéria, ela produz tanto óleo na nossa pele que acaba causando uma inflamação, certo? A acne é uma das doenças de pele mais comuns que a gente tem, tá? E aqui nas bases biológicas a gente vai falar um pouco sobre isso. A gente vai entender como que a gente pode evitar isso, como que a gente consegue enxergar, identificar essas doenças. Isso tudo é muito importante para a gente, tá? Bom, o professor estava falando, agora há pouco, e a gente vai aqui nas bases biológicas entender um pouco como funcionam os seres vivos, né? A gente tem aqui o desenho de uma planta e de um homem, tá? Se você parar para pensar, esses seres vivos aqui, eles parecem não ter nada em comum, não é verdade? Então a gente está falando aqui do tamanho entre eles, da aparência, né? Mas os dois tipos de seres vivos que a gente tem aqui, tanto a planta quanto o homem, eles são feitos de uma mesma substância. Eles são feitos de células, né? A gente aprendeu aqui com as colegas que já estavam em aula nas semanas passadas que todo alimento que a gente come, ele é feito de substâncias químicas. Essas substâncias, elas vão se transformar em coisas no nosso corpo, né? A gente repõe tudo aquilo que a gente perde comendo as substâncias químicas da alimentação, né? Então, o professor estava falando, por exemplo, de proteínas, de açúcares. Essas substâncias químicas são importantes, porque a gente vai repor aquilo que perde, tá? Mas não é só disso que o corpo é feito. O corpo também é feito de células, né? E a gente vai, daqui a pouco, falar um pouco melhor sobre isso, né? Aqui existe um slide muito importante que eu já mostrei para as meninas que estavam aqui nas aulas anteriores e que eu reforço agora, né? A célula, ela é a unidade fundamental da vida. O que eu quero dizer com isso? Nosso corpo é composto de milhões de células, né? E por que a gente estuda essa disciplina no curso de estética? A gente estuda isso porque, para a gente compreender um pouco os medicamentos, os produtos que a gente vai começar a usar nos nossos clientes, a gente tem que entender como o nosso corpo funciona, né? Você pode observar que sempre que a gente vai estudar sobre saúde, a gente começa a estudando a partir do corpo, né? Como que o corpo normal funciona? Por que uma pessoa doente, ela tem os sinais de adoecimento, né? Pensa, por exemplo, numa pessoa que está com o coronavírus, certo? O que uma pessoa que é positiva para o coronavírus, ela tem? A pessoa, ela tem tosse, ela tem o corpo. Alguém perguntou alguma coisa? Eu tenho uma pessoa tentando entrar na aula, só que acho que você precisa autorizar. Ah, isso mesmo, é verdade. Agora, que bom que você avisou, já foi incluído agora, né? Seja bem-vindo quem chegou agora, né? Seja bem-vindo. Dá um toque aí no professor, porque o professor, quando está na apresentação aqui, ele fica ali, né? No mundo da lua ali, tá bom? Beleza. A gente estava falando... Opa, mais pessoas chegando aí, né? A gente estava falando de uma pessoa que estava doente com o coronavírus, né? Quando a pessoa está doente, ela começa a fazer o quê? Ela começa a tossir, ela começa a ter dor pelo corpo. Por que a pessoa sente esses sintomas, né? Dependendo da parte do corpo que você tem doente, você começa a ter esses sinais específicos, né? Então, o coronavírus, ele infecta os nossos pulmões e a pessoa começa a ter dor de garganta, começa a ter tosse, né? A gente começa a ficar fraco, a gente tem dor pelo corpo, né? Então, tudo que a gente tem na nossa saúde, isso acaba influenciando no dia a dia. É por isso que é tão importante a gente entender como ele funciona mesmo, né? Outra coisa que a gente tem que estudar com carinho o corpo, né, é quando a gente fala de biotecnologia. Hoje os produtos, os medicamentos, maquiagens, cosméticos que a gente usa, os nossos clientes, eles usam alta tecnologia. Então a gente tem, por exemplo, a participação de bactérias, a participação de sais minerais, a participação de metais, né, na composição de produtos que são bem modernos, bem sofisticados.
E tudo isso ajuda a gente a entender um pouquinho como funciona, né? Você, como profissional de estética, você não quer só aplicar um produto, na verdade? Você quer dominar todos os processos. Você quer aplicar um produto ou um procedimento, você quer entender como aquilo funciona, você quer aconselhar o seu cliente o que deve fazer, e você deve se sentir muito feliz quando você se sente preparado para responder uma pergunta de um cliente, né? Por exemplo, um cliente pergunta para você sobre o procedimento que ele pretende fazer com você. É legal quando você consegue responder a pessoa, na verdade, você consegue tirar todas as dúvidas, explicar de forma bem técnica, isso é muito bonito. E é esse domínio que o professor espera contribuir quando vocês começarem a atuar, né? Para isso a gente tem aqui que quebrar a nossa cabeça às sextas-feiras pela noite, tá? Mas beleza, a gente agora então vai começar a falar um pouquinho dessa célula, né? A célula, então, é a menor pecinha que você tem dentro do teu corpo, tá? Bom, quando a gente começa a falar de seres vivos, a primeira coisa que a gente precisa entender é que existem dois tipos de seres vivos no planeta. A gente pode fazer uma classificação aqui, né? Existem aqueles seres que são muito pequenininhos, que a gente não consegue enxergar. Esses seres, eles são chamados de seres unicelulares. Professor, o que é um ser unicelular? Uni significa um. Então a gente está falando de um ser que é tão pequenininho que ele é feito apenas de uma célula. A gente já conversou isso aqui com as meninas que estavam nas aulas passadas, né? A gente está reforçando isso hoje, né? Então, que tipo de seres, professor, a gente tem, por exemplo, sendo unicelulares? A gente pode falar que os micróbios, os germes, na verdade, pelo teu corpo, desde a tua pele até o interior do seu corpo, você tem milhões de bactérias que fazem parte dele, né? A nossa pele, por exemplo, é muito importante ter bactérias espalhadas pela pele. Mas você não consegue ver esses micróbios, certo? Você tem um monte de bactéria na tua pele, mas você não consegue visualizar isso. Por que você não consegue ver isso, né? Eles são unicelulares, eles são muito pequenininhos, né? Eles são feitos apenas de uma célula. Todo mundo aqui já ouviu falar aquela propaganda que tem aquele produto gostoso que é o Yakult, né? Quem aqui não gosta? Bom, talvez tenha gente que não gosta, né? O senhor gosta bastante de tomar Yakult. O que é isso? Yakult é um produto lácteo, um fermentado derivado do leite, né? O que a gente escuta toda vez que a gente vê um comercial do Yakult? O Yakult, ele tem lactobacillus vivos. Eu acho que todas aqui já ouviram essa palavra, né? Lactobacilo vivo, o que pode ser isso, professor? Bom, lactobacilo vivo é um ser vivo, por isso que a gente fala vivo, né? É um ser vivo unicelular. São bactérias que melhoram a saúde do teu intestino. Você toma Yakult não só porque é gostoso, ele faz bem para o teu intestino, você começa a ter uma saúde melhor, uma digestão dos alimentos melhor, né? Você não consegue ver isso a olho nu. Você pode olhar o Yakult contra a luz, você não vai ver nada, né? Se você leva isso para uma ferramenta legal, que a gente vai usar na aula prática, o microscópio, aí você vai conseguir ver os lactobacilos vivos. Então, olha a diferença, né? De você usar uma tecnologia para você aprender. Tá? Bom, fora os seres unicelulares, nós também temos outros tipos de seres vivos. Seres vivos que são grandes. Você consegue enxergar eles a olho nu. Né? Eles são chamados de pluricelulares. O que são seres pluricelulares? Seres pluricelulares são aqueles seres feitos por muitas células. Né? Você enxerga um ser vivo, se ele está visível para você, é porque ele é feito de milhões de células. Né? Que exemplos a gente pode ter, professor? A maior parte daquilo que a gente tem aqui na nossa natureza, né? Então, as plantas são seres vivos pluricelulares, os animais e até mesmo o homem. Né? Você vê aqui, a gente tem vários casos, né? A gente tem, por exemplo, alguns animais, o caracol, a formiga, uma planta. Todos eles são seres que são feitos de muitas células. São feitos de muitas células, então são pluricelulares. Né? Nossa, professor, mas se o ser unicelular, que é feito só de uma célula, né, a gente não consegue ver, isso significa que ele é frágil, não é verdade? É verdade, ele é muito frágil. Né? É mais fácil você matar uma bactéria do que você matar um ser pluricelular. Porque a gente tem muitas células, por exemplo.
né? Quando você se machuca, você tem um corte na mão, você se queima, nesse processo, você perdeu muitas células, né? Mas um corte, uma queimadura pequena, de pequeno porte, ele não vai colocar você em risco de vida, né? Ele pode ser um incômodo, você sente dor, né? Você pode ser que isso inflame, mas isso não representa um perigo à sua vida, a não ser que seja uma ferida muito grande, né? Nesse processo você perdeu muitas células, mas você é feito de tanta célula que acaba passando para frente o problema. Você regenera essas células, você adquire novas células, né? Então, veja como a gente tem diferenças entre os seres vivos. Tá? Aqui a gente tem a foto de um cara que está espirrando. Tá? Quando essa pessoa espirra, você pode ver ali que a gente tem várias gotículas de saliva. Né? Quando você espirra, você está eliminando não só a saliva da pessoa, né? Você não está só eliminando a secreção de uma pessoa, você está eliminando uma quantidade grande de micróbios. Então a gente está falando de bactérias, a gente está falando de vírus, né? Tanto que você que está usando máscara todo dia, você percebe que esse cara aqui, espirrando desse jeito na cara de uma pessoa, ele pode eliminar o quê? Coronavírus, se ele tiver esse vírus, certo? Então, você percebe que a gente tem dentro do nosso corpo seres unicelulares que podem contribuir com doenças contra outros seres vivos, né? Você pode não ver, mas ali dentro tem uma célula que vai ter um papel muito grande na tua saúde, tá? Então, você começa a perceber aos poucos como a gente precisa entender um pouquinho o funcionamento do corpo dos diferentes tipos de seres, né? Aqui nesse slide, a gente tem a foto de um microscópio, né? Eu já perguntei no primeiro dia de aula, eu vou repetir novamente essa pergunta, né? Tem alguém aqui que já viu um microscópio, já usou um microscópio na vida? Umas pessoas estão falando que sim, outras que não, né? Não tem problema, não. Todos nós vamos usar microscópio, né? Quando a gente estiver no dia da aula prática, a gente vai usar microscópio, isso é muito legal. Eu adoro microscópio, porque ele tem muitos usos para a gente, né? Por exemplo, você talvez nem goste de ficar vendo as coisas que o professor vai mostrar na aula prática, né? Mas você pode usar microscópio para coisas que você gosta. A gente pode estudar, por exemplo, a saúde da nossa pele no microscópio. A gente pode estudar como está o nosso cabelo no microscópio, né? Muitas vezes uma pessoa pode te perguntar assim, você vai trabalhar com cabelo, você vai trabalhar com saúde da pele, né, usando produtos, e a pessoa pergunta assim, como será que está a saúde da minha pele? Certo? Muitas vezes você olha a saúde da pele da pessoa, você já consegue responder. Ela está hidratada, ela está bem elástica, né? Muitas vezes você pode usar um microscópio para você descobrir segredos da pele da pessoa, da unha, do cabelo, né? Que são partes que o cliente geralmente gosta, né? De saber como estão. Você pode, com o microscópio, chegar nessas perguntas, né? Você pode descobrir se existe algum fungo no cabelo só colocando fios de cabelo no microscópio. Então, isso é algo bem legal, né? Todo mundo que tem fungos no cabelo gostaria de saber, para poder tomar previdências a respeito, né? Poder usar algum produto para o cabelo ficar mais forte, ter mais resistência contra essa doença, né? Então, isso é algo bem legal, bem interessante. Tá? Como o professor está mostrando aqui, ó, a gente vai, uma vez olhando no nosso microscópio, a gente vai poder ver, por exemplo, germes, né? Aqui a gente tem, por exemplo, um objetivo de microscópio, uma quantidade bem grande de bactérias, certo? Qualquer coisa que a gente coloca no microscópio, a gente vai poder ter ideias de coisas que aparecem ali, né? Bom, até o momento, eu queria perguntar se alguém tem alguma dúvida, se alguém tem alguma observação, algum comentário para fazer. Fiquem à vontade. Por enquanto está tudo de boas? Então, beleza. Né? Se tiver alguém... Tranquilo, professor. Tranquilo. Obrigado. Ótimo, né? Se tiver alguém que tem alguma dúvida aí, pode mandar bala. Tá bom, pessoal? É muito chato quando a gente tem dúvida e a gente tá, assim, tem vergonha de perguntar, né? Vocês não precisam ter vergonha, porque aqui já senti que as meninas aqui que eu já tô dando aula são bem gente fina, né? E também a gente tem que lembrar uma coisa, né? Ninguém nasce sabendo nada, certo? A gente está muito acostumado a pensar que a
algumas dúvidas que a gente tem são dúvidas idiotas, né? Mas não existe dúvida idiota, né? A gente tem que sempre lembrar que ninguém nasce sabendo as coisas, né? Então, vamos tocar esse barco aqui, tá? Olha só, aqui, nesse próximo slide, o professor coloca alguns produtos, algumas vantagens da gente entender um pouquinho como funciona o corpo humano, tá? A gente tem aqui alguns produtos bem modernos que a gente usa células para que a gente possa fazê-los, né? Quando a gente começa a estudar bases biológicas, a gente começa a produzir, vamos colocar aqui, ó, produtos que vão impactar na nossa saúde. Por exemplo, eu tenho aqui uma pessoa que está recebendo uma dose de vacina, né? A gente só conseguiu fazer uma vacina para o coronavírus em tão pouco tempo, em 6 meses, porque a gente entende como funciona a célula do corpo humano, a gente entende como funcionam os vírus, tá? Você pode falar assim, nossa, professor, mas você achou que foi pouco tempo fazendo essa vacina? Para minha impressão, parece que demorou tanto tempo assim para fazer a vacina, é que todo mundo está preocupado, né? Mas, na verdade, uma vacina, em média, ela leva 15 anos para ser feita, né? Se você pegar alguma doença qualquer, por exemplo, tuberculose, varíola, HPV, são doenças que estão circulando por aí, né? Essas vacinas levaram pelo menos 15 anos para a gente conseguir fazê-las, né? Então, a gente ter feito uma vacina em 6 meses é realmente algo incrível, né? Então, isso é uma notícia muito boa. A gente também pode utilizar células para que a gente possa, por exemplo, produzir medicamentos e drogas e substâncias químicas que a gente usa na empresa farmacêutica, na cosmetologia, né? Você, por exemplo, sabe, quando você vai numa loja de cosméticos, você vai numa farmácia, você tem ali aquela seção de produtos de beleza, produtos cosméticos, você percebe que tem muita coisa moderna ali, né? A gente tem, por exemplo, emolientes que melhoram a hidratação da nossa pele. A gente tem, por exemplo, cosméticos que não só eles deixam a gente mais bonito, mas eles também vão melhorar a saúde, melhorar a imunidade da nossa pele e do nosso cabelo, né? E a gente também tem aqueles produtos que são repositores de colágeno. Colágeno é uma proteína muito importante que dá elasticidade à nossa pele. A gente só tem uma pele bonita, uma pessoa jovem, por exemplo, aquela pele novinha, né? Porque ela é uma pele rica em colágeno. Muitos produtos que a gente pode aplicar na nossa pele, eles são ricos em colágeno e eles vão devolver a elasticidade, eles vão devolver essa hidratação para as camadas da pele. Daí vem a vantagem de a gente estudar um pouco, né, a célula. E aqui o professor colocou uma foto com vários alimentos, né? Então, desde embutidos, derivados do leite, como queijo, como iogurte, pães, tudo isso a gente faz estudando seres vivos, né? Para você ter uma ideia, esses alimentos que eu tenho aqui, eu só consigo produzi-los porque eu consegui manipular uma bactéria, consegui manipular um fungo para que ele crescesse a massa do meu pão, para que ele fermentasse, por exemplo, o vinho, fermentasse a cerveja, produzisse uma salsicha, um embutido, um queijo. Então, veja como a coisa pode ser levada para outros níveis, tá? E aqui a gente coloca algo que faz parte da nossa aula, né? A gente tem o Lift Express. O que é isso? O Lift Express é um tipo de produto que ele é rico em colágeno e ele é rico em células vegetais. Células que são ricas em proteínas e colágeno, que vão não apenas dar a rigidez para as camadas da pele, mas também vão enriquecer os estratos superficiais da pele com colágeno, melhorando assim, então, a aparência da pele dela. Tem aquele efeito que a gente chama de rejuvenescimento, né? Esses produtos aqui, eles levam muito tempo para ser desenvolvidos pela indústria cosmética, né? Quando a gente pega uma empresa famosa aqui, por exemplo, como o Boticário, né? O Boticário é uma empresa que a gente tem aqui no Paraná, certo? E eles têm um departamento de pesquisa produzindo maquiagens e produtos cosméticos que vão ser usados por profissionais de estética que levam um tempo para ser desenvolvido, né? Então, a gente tem ali pesquisas que são feitas com seres humanos, voluntários, pesquisas que são feitas em células, né? São feitas em laboratório mesmo, envolvendo célula, para que a gente tenha um resultado positivo, tá? Então, muitas vezes a gente vai, por exemplo, num departamento de cosmetologia, comprar um produto desses, e a gente não percebe, a gente não fica sabendo o tempo que levou para ser feito isso. Quer dizer,
o tempo que levou para o profissional estudar isso e ver que ele dá certo. Então, isso é algo bem importante, que a gente que está aqui na ponta, que vai usar esses produtos, precisa saber, precisa conhecer, né? Bom, a gente tem aqui a foto de uma estrutura que a gente vai usar bastante nas nossas aulas, quando estiver lá no laboratório, lá na nossa aula prática, né? Isso aqui é o microscópio. Né? O microscópio, ele é um equipamento que tem lentes, e a partir dele, a gente vai poder colocar amostras, para a gente identificar que estruturas a gente tem dentro dessa amostra. Né? Então, por exemplo, aqui eu tenho um pedaço de folha, nesse desenho aqui, e quando eu coloco no microscópio, eu consigo ver que essa folha é composta dessas unidades, que o professor está chamando de célula. Né? As células é que vão garantir o funcionamento dessa folha. Né? A gente consegue ver se essas células estão doentes, se a folha está ok, se tem algum processo que está dificultando a alimentação dessa folha. Enfim, a gente com o microscópio pode ter uma boa ideia de como as coisas funcionam. Tá? E o professor estava falando um pouquinho, lá na frente, que a gente tem aqui, repetindo esse slide, né? O professor estava falando que a gente tem dois tipos de seres vivos em relação ao número de células. Seres que a gente chama de unicelulares, aqueles que são feitos só de uma célula, ou seres pluricelulares, que são feitos de muitas células. Existe um outro tipo de classificação que a gente tem que ver hoje, que é uma outra divisão que vai facilitar um pouco a nossa compreensão. Tá? Nós não estudamos só os seres vivos de acordo com o número de células. A gente também estuda os seres vivos de acordo com o tipo de célula que eles têm. Né? A gente tem, por exemplo, seres vivos que são feitos de células mais simples. São feitos por um tipo bem antigo de célula. Outros são feitos de uma célula mais moderna, uma célula que tem mais estruturas. Aqui nesse slide, a gente tem dois nomes que a gente vai conversar a partir de hoje. A gente tem seres vivos que são chamados de procariontes, ou seres vivos que a gente chama de eucariontes. Né? O que significa cada uma dessas coisas aqui? Bom, os procariontes são os primeiros tipos de seres vivos que surgiram. Os procariontes, eles são a primeira célula que apareceu no planeta Terra. É um tipo mais simples de célula. Né? A gente até fez aqui uma comparação, quando a gente estava conversando com a turma na semana passada, que a gente tem, nos últimos anos, celulares bem modernos. Né? Se a gente, por exemplo, compara as células com os celulares, a gente pode fazer um paralelo aqui para facilitar o entendimento. Antigamente, há uns 30 anos atrás, os celulares, eles não eram modernos, né? Eles eram, pareciam um tijolo, eles só ligavam para as pessoas, não tinha um aplicativo, você não conseguia tirar foto com o celular. Na época era o que tinha de mais moderno. Mas se você olha um celular antigo hoje, você percebe que ele é um modelo um pouco ultrapassado, um pouco antigo, né? Células procariontes é isso, é um tipo antigo de célula e que eles não têm tantas, não são capazes de tantas funções assim como uma célula mais moderna. Tá? As células eucariontes, elas já são células mais modernas. Essa aqui que a gente pode observar na direita. As células eucariontes não só são mais novas e modernas, como elas conseguem cumprir muitas funções. Elas têm um número grande de repertórios. Tá? Bom, que tipo de seres vivos são feitos de células procariontes? As bactérias. O professor estava falando até agora que os micróbios são seres unicelulares. Né? Então, as bactérias são feitas apenas de uma célula. Além disso, a gente pode falar que as bactérias também são feitas de um tipo simples de célula. É como se as bactérias tivessem um celular antigo. Né? As bactérias, elas não têm como fazer tantas funções assim quanto nós, que temos células modernas. Com exceção das bactérias, todos os outros seres vivos são seres eucariontes. Então, o professor está falando dos seres humanos, das plantas e dos animais. Então, se você compara, por exemplo, um cachorro, um gato, um cogumelo, um ser humano, todos nós somos feitos de um tipo mais moderno. Tá? Na prática, o que importa isso para mim? Por que eu preciso comparar uma bactéria, o tipo de célula que uma bactéria tem,
o tipo de célula que o ser humano tem? Bom, nosso corpo ele é mais complexo por apresentar mais funções. Você percebe, por exemplo, que o ser humano é feito de muitas substâncias químicas que são bem complexas, né? A bactéria não. O fato da gente ter a bactéria sendo composto de uma célula mais simples que a nossa, a gente pode usar isso até mesmo na pesquisa de medicamentos, na pesquisa de produtos. Quando a gente tem que fazer o controle de qualidade de algum produto, a gente primeiro testa em bactérias. E depois a gente testa se eles são seguros para serem usados em células eucariontes, como as nossas, por exemplo. Eu vou dar um tipo de exemplo aqui, protetor solar. Né? Protetor solar é um tipo de produto à base de óleo que a gente usa para que os raios ultravioleta não machuquem, não prejudiquem a nossa saúde da pele, certo? Quando você quer produzir um tipo de protetor solar, uma empresa grande, por exemplo, ela vai testar primeiro esses produtos em bactérias. Se por acaso esse produto fizer mal para bactérias, não quer dizer que ele não represente mal para a gente, mas já acende um alerta vermelho. O produto ele já não funcionou contra bactérias que são células mais simples que a nossa. Se o protetor solar mata bactérias, talvez o protetor solar também possa prejudicar a nossa célula. Você entende? Então, você conhecer como as células funcionam, você conhecer que tipo de ser vivo tem um tipo de célula, é importante para você entender um pouquinho o controle de qualidade. Né? Aí começam os detalhes aqui da nossa disciplina. Tá? Então, resumindo esse conceito, nós temos dois tipos de célula, um tipo antigo de célula, que é composto pelas bactérias, que são as células procariontes, né? Então, as células procariontes são células que não têm muita estrutura, não têm um núcleo no seu interior, e são células que geralmente têm uma capacidade menor de reações químicas. Do outro lado, nós temos as células eucariontes. São células maiores, células que têm uma estrutura mais complexa, então tem uma capacidade de ter mais reações químicas, né? E, para fechar, são células que têm a presença de um núcleo. O que é isso? É uma estrutura interna que a gente vai entender melhor na próxima aula, a aula da próxima sexta-feira. Né? Para a gente finalizar essa aula, existe algo muito importante que vai ser útil, vai ser prático para a gente entender, é o seguinte: a função de cada célula que a gente tem no nosso organismo. Né? Existe aqui uma frase muito importante que a gente pode ver nesse slide. O tamanho e a função e o formato de uma célula, eles têm tudo a ver. Dentro do teu corpo, o professor falou que você é composto de milhões de células, certo? Acontece que essas células não são idênticas. Você tem, por exemplo, muitos órgãos, e cada parte do teu corpo, cada região do teu corpo, acaba sendo responsável por uma função diferente. Então você tem, por exemplo, o cérebro, você tem o coração, você tem os pulmões, tem os intestinos, né? Cada órgão vai contribuir com o teu organismo de uma forma diferente. Eles trabalham em conjunto, mas eles têm funções diferentes. Né? Os órgãos que você tem dentro do seu corpo, eles são feitos de células. O cérebro, por exemplo, eu não consigo ver, mas se eu levo o cérebro para o microscópio, eu percebo que ele é feito de milhões de células. Né? Se o cérebro tem uma função, é porque as células do cérebro, elas têm um papel específico, elas têm um formato específico. Né? A gente pode falar o mesmo para todas as coisas, todas as células que existem no nosso organismo. Você pode observar aqui nesse slide que a gente tem algumas estruturas, a gente tem alguns tipos de célula. Né? Eu tenho aqui, por exemplo, nesse canto de cima, célula muscular. Eu tenho aqui embaixo um neurônio, célula do cérebro. E eu tenho aqui na direita um espermatozoide, que é uma célula sexual do homem, que a gente usa para formação, para fecundação, formação de novos indivíduos. Né? O que as três estruturas aqui têm em comum? As três são células. As três funcionam no nosso organismo para cumprir uma função. Acontece que cada órgão que elas pertencem tem uma função diferente. Né? Então, o órgão sexual tem uma função de reprodução,
A musculatura tem uma função de contração, de movimentação, e o neurônio de transmitir impulsos. O formato dessas células, então, vai ser diferente. As células do músculo, elas são células longas, são células que, assim como um elástico, você consegue esticar. Quando você pega no teu músculo, você não percebe, mas o teu músculo, ele é feito de células, de fibras bem flexíveis. É por isso que você consegue se movimentar, cumprir atividades, você consegue fazer um exercício físico, né? As células aqui do cérebro, elas conseguem transmitir impulsos elétricos, né? Todo o teu corpo, ele acaba funcionando como uma programação. Você toca, por exemplo, no dedão do teu pé, você consegue tocar no teu corpo e sentir a presença de tato, você consegue sentir olfato, você consegue visualizar uma imagem na natureza, porque você tem neurônios que transmitem essas informações, né? Você, para transmitir uma informação, precisa de uma célula que tem uma espécie de cabo óptico, tipo o cabo que você usa de internet. Você só consegue transmitir internet tendo um cabo que liga o aparelho ao teu computador, não é verdade? O neurônio funciona do mesmo jeito. Olha como funciona o neurônio aqui, ó. Ele parece ter um roteador ligado num longo cabo, né? O que é isso aqui? É uma célula ligada a uma estrutura que vai transmitir impulso nervoso. Quando você compara a célula do músculo com o neurônio, você percebe que visualmente eles não têm nada a ver um com o outro. Mas os dois são células. E os dois cumprem uma função, um papel dentro do nosso corpo. Né? O espermatozoide é a mesma coisa. O espermatozoide ele carrega material genético para, quando encontrar a célula sexual feminina, ele conseguir fecundar e dar origem a um novo ser vivo, a um novo humano. Como que o espermatozoide vai fazer para conseguir fecundar uma célula sexual da mulher? Ele tem aqui essa cauda, que a gente chama de flagelo, e esse flagelo ele vai funcionar como uma espécie de remo. Ele vai se movimentar, ele vai bater como se fosse um remo, né? E o espermatozoide vai se deslocar. O espermatozoide ele vai funcionar como uma célula móvel para se deslocar. Né? Perceba que eles não têm nada a ver uns com os outros. Mas todos eles são células e todos eles têm reações químicas parecidas entre si. Algo que a gente vai começar a falar nas nossas próximas aulas. Né? Bom, eu acho que na nossa aula de hoje, eu acho que a gente já falou bastante coisa. Acho que são muitos conceitos novos para quem está começando hoje, né? E a gente revisou muita coisa para quem já estava aqui na nossa aula. Né? O professor tem algumas informações aí agora para a gente. Tá? Primeiro, para quem chegou depois, não pôde chegar no começo da aula, toda semana você tem que responder aquela questão de frequência, né? Lá no AVA, você vai ter acesso a uma questãozinha para você responder, para você ganhar a sua presença. Eu queria saber se as alunas que entraram agora, se todas estão com acesso ao AVA já, ou vocês não estão com acesso ao AVA? Tem alguém que está... Sim? Uhum. Beleza. Então isso é bom. Então acho que já está todo mundo conseguindo acessar o AVA, né? Vocês vão então procurar no AVA, eu vou digitar aqui, ó. Vocês têm que achar uma questão chamada questão de frequência. A questão de frequência é uma questão de marcar X, e você vai ali marcar uma opção para você ganhar a presença da semana. Tudo bem? Toda semana você tem que responder essa questão de frequência. Tá bom? Eu quero perguntar uma coisa antes da gente encerrar nossa aula. Tem alguém que não entendeu algo? Tem alguma curiosidade? Tem alguma pergunta a fazer? Tá tranquilo por enquanto. Tranquilo? Uhum. Tá ótimo então, tá? Olha, uma última informação, né? Se tiver alguém que tem alguma dúvida, eu já falei isso para as alunas que estão aqui, já iniciaram a disciplina antes, né? Se tem alguém que tem alguma dúvida e gostaria de perguntar por e-mail para o professor, primeiro você pode usar o grupo do WhatsApp, a gente já está passando informações ali, né? Ou você pode mandar um e-mail aqui para o professor Bruno, o e-mail dele é bruno@uniandrade.edu.br. Esse aqui, um muralzinho de mensagens ali, é o e-mail do professor Bruno. Você pode mandar e-mail perguntando qualquer coisa, né? E eu vou ter prazer em responder qualquer dúvida. Tudo bem? Então, beleza. Foi um prazer conhecer as alunas novas. Desejo um bom final de semana para todo mundo. E a gente se vê na próxima sexta-feira.
Beleza? Obrigada, boa noite. Obrigado, professor. Obrigado, até Obrigada, mais. prof. Bom final de semana. Para vocês também. Boa noite, professor. Obrigada. Boa noite. Até Tchau, mais. professor. Até mais. Tchau, professor. Bom final de Até semana. mais. Obrigado. Você também.